Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um episódio do Palco Papo. Eu sou a Ana Beckel. Eu sou a Lai Ribeiro. E eu sou Mariana Palácio. Gente, eu tava muito animada pra fazer esse programa e eu nem me preparei psicologicamente pra ele ser tão cedo, porque eu tô muito ansiosa. Sim. Não, ironicamente, eu nem dormi direito. Sim. Porque hoje a gente tem uma convidada que eu conheço há muitos anos. E que não só eu conheço, mas que ela é um talento. A mulher é um dom. Eu apresento a vocês Roberta Felipe, nossa dublê de ação. Olá, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite também, porque ela falou que ia copiar, mas é como ela não sabe o horário, eu também não... Coisa boa. Gente, eu vou deixar começar... Sempre quis falar isso, roda a vinheta? Sempre quis falar. Eu vou começar... Iote, pode soltar o vídeo, porque eu vou fazer uma apresentação do trabalho da Roberta que vai falar mais do que as minhas palavras podem dizer. Pode soltar, Iote. Gente, ela é incrível. Gente. Meu Deus. As falecidas são regulares. Trabalha com o quê? Morrendo. Samira. Não, esse pra mim é um escândalo. Não, isso é tudo. Isso foi pra Cara e Coragem também. É? Isso foi. Não, mas Tinha boa muita tarde. O história que legal. ela não sabe fazer também, né? Vamos começar Ela por já aí. lutou, já fez Gente, arte. olha É. isso. Bolo. Ela Meu marido sabe. faz. Eu sei! Perfeito. Ai, ali, nossa esposa. Calma. Gente, Oh, essa de cabeça. O braço aqui, ó. Gente, olha esse braço. Já come... Eu não faria mais nada. Não, eu tenho esse braço. Você tá falando comigo assim porque você esqueceu que eu tenho um braço. Eita. Gente. Esse tá divertidinho. Esse tá divertidinho. É, tá de coisas uma legais. coisinha assim, tipo... Esse aí eu só caí de 10 metros, foi tranquilo. Uma coisa que eu vejo diariamente. O último Gente. capítulo de A Força do Querer. Irene, Gente. Morte de Irene. O elevador. Esse é How to Be a Carioca, da Disney. O Outro do Paraíso. Olha isso. São tantos, É né? muito difícil. O Espelho da Vida. Ai, Olha. que lindo, olha só. Gente. Treinos. Muitos treinos. Meu Deus. E essa é a cena mais legal. Nossa, essa Isso é daí... chave de ouro. Essa cena mais Nossa, essa legal. chave aí é de tudo, né? É mais legal. sereiona também. Menina, tem dia que sim. Menina. A gente vai permeando de sereia Obrigada, a Iote. rã, que é de terra ao mar. Isso foi Outro Lado do Paraíso, não foi? Foi, A queda da Clara saindo do caixão. Isso aí. Nossa. Clara era jogada dentro do oceano, dentro de um caixão. E aí, a gente gravou isso em 4 locações diferentes. No mar de Arraial, geladérrimo, com tubarão e tudo mais. Mas Meu o melhor Deus. mar, porque a visibilidade era boa. No mar de Angra, que era um pouquinho mais quente, mas a visibilidade não estava legal. Na piscina e num tonel, um tanque que tem no efeito especial da Globo, para fazer as partes de rosto, pé, dentro do caixão. E foi sensacional, porque no oceano a gente fez a 8 metros de profundidade. Meu Deus do céu. Eu descia com os mergulhadores, eles me guiavam, porque eu tava só de vestidinho e peruca. Você não vê nada, né? Quando você vai debaixo d'água, você vê tudo embaçado, assim. Aí Sem passavam- máscara. Sem nada. Porque, igual a atriz, né? Passava um mergulhador lá no fundo e falava assim, agora o tubarão lá, tubarão. Ai, meu Deus, tubarão. Que corajosa, o quê, minha filha? Não passava aqui. Não dava nem preta, de medo. Caraca, gente, eu acho que eu não sei nem formular pergunta. Eu também não. Gente, de coração. Isso porque eu conheço ela há 10 anos e eu tô assim. Não, eu tô assim, o que foi pior? Foi o tubarão, foi o frio, foi o mar, respiração, era o quê? Acho que nesse dia o pior foi o tubarão mesmo, fiquei com medo. Não, gente, que Porque isso? surgiu uma galerinha de tubarão lá. Surgiu um, depois outro, aí o cara do barco. Olha, tem vários. Eu falei, para de informar. Senão Se eu não puder. vou descer. Guarda pra você a informação. E eu descia, entrava no caixão, aí eu segurava a porta do caixão, ficava sozinha, esperava assim 10 segundos. Gente, olha o trabalho, gente. Saía todos os mergulhadores do entorno pro Blimp não pegar, né? Abria o quadro, eu contava lá dentro. Respiraçãozinha presa, pá, não sei, contava até 10. Batia 10 segundos mais ou menos, eu começava a me debater, que aí a câmera de dentro filmava e a de fora também. Aí, bum, estourava o caixão e aí eu nadava esses 8 metros até chegar na superfície. Cara, Gente, você não. 10 segundos é o que eu consigo ficar Na embaixo piscina, d'água. no piscinão de piscina. Ramos. Exatamente. Pensa que 8 Exato. metros são 8 atmosferas, a pressão aumenta. Mona, Gente, Tenho medo de nadar eu na acho que não piscina tinha ainda. como ter introdução melhor pro trabalho da Roberta do que gente, esse isso é muito vídeo. grande, é muito grande. Foi uma sequência de quase um mês e meio gravando. Quando a gente terminou, o diretor, que estava sempre muito apreensivo, Henrique Sauer,
Ele tava sempre assim, né, na tela. Eu vi os vídeos depois que a galera gravava com ele. Ele falou assim, ela desceu. Ela entrou, mas ela tá bem, né? Ele no vídeo assiste, apavorado. Muito bonitinho, todo preocupado. Gente, distancia. Ela já tava muito tempo lá. Pelo amor de Deus, alguém sai de perto pra menina sair. Assim, ele desesperando, muito engraçado. No final, ele aplaudiu. E ele é um gentleman, né? Esse diretor, ele tudo... Saiu do personagem. Não, mas não tem como. Eu acabei de te conhecer, eu quero uma foto sua estampada na minha camisa. Gente, pro próximo Papo, faremos blusas da Roberta. Calma. Gente, eu quero uma camisa escrito Amiga, Roberta. ela é incrível. Juro. Eu tô pensando nela nadando e eu tô assim, ó. Eu já tô assim. Não, eu na sou respiração. meio apavorada com água, Mas era um confesso. momento da equipe. Todo mundo ficava meio... Mas, gente, mas não Segura tem aqui, como. né? O pessoal falava assim, a gente tava na apneia juntinho contigo aqui. Caraca. Eu aproveito pra perguntar, abrir com a nossa primeira pergunta. Eu queria muito saber, Robertinha, se essa... Na verdade, a pergunta é, qual foi a cena mais desafiadora da sua carreira até agora? Desafiadora no sentido... Tem alguns sentidos, né? Tem a que eu tive mais medo e tem essa que foi muito desafiadora Não. no sentido de dizer complexa. De juntar muito... A mais Podem ser desafiadora todas. foi essa. Não, eu ia falar, se tem Eu pior ia- que essa, gente. Ah, gente, tem pior faz que mais essa. um programa. Gente, com tubarão. Medo é difícil, que você tá com tempo? Vai lá. Medo teve várias, assim, várias. Mas o que é engraçado é que eu sinto muito medo em cenas que vocês considerariam mais simples. Jura? É, porque quando a gente faz uma coisa mais complexa, a gente tem todo um aparato técnico e de segurança que a preocupação é sempre maior quando a coisa O é mais respaldo perigosa. é muito grande, né? Mas, por exemplo, lá, Roberta, tem um muro ali de 3 metros de altura para você atravessar andando em cima. Só andar. Anda. É um muro de uma largura de, sei lá, 40 centímetros e 3 metros. Anda. Os 3 metros tu cai e dói. Machuca. Sim. Né? Qual que é a segurança? Filha, a segurança é caiu, segura. Eu travei, viado. Eu falei assim, não sei o que, como é que é? Aí eu, Valtinho, oi, Valtinho. Mas tipo assim, bicha, tu saltou de um prédio do 17º andar, você fez uma queda guiada, você tá com medo de andar em cima. Eu falei assim, pois sim, tu acredita? Eu fiz. Porque quando rola a ação, vocês que são atrizes, sabem, uma coisa vira. Uma chave faz assim, ó. Sim. Atenção, prepara, você tá assim, ação. Cara, isso é bizarro. O ação tem Uma um poder loucura. muito... É uma macumba. E acho que no seu lugar ainda mais, sabe? Porque é uma ação mesmo, é ação. É ação. E porque Ação. o seu trabalho é esse, né? A gente fala, pô, fulano, não dou conta. Chama o dublê. Gente, Amor, Não é me conta. contigo. Problema teu, irmão. Vira aí. Se vira. Mas, em compensação, se você me botar pra dar um texto com verdade, tá bom. Eu sou ótima como atriz sendo dublê. cara, mas olha que Péssima atriz. incrível, Péssima gente. atriz. Eu fiz uma novela chamada Cara e Coragem, que eu fiz uma participação. Não assistam. Senão a admiração que você tá... Eu não vou assistir. Eu sou aquela atriz... Olha, veja, vem vou aqui. acreditar Vem em lá. Cara, esse trabalho eu acho que é super legal destacar, porque foi a novela das 7 da Claudinha Souto, não foi? Foi sobre dublês. Sobre dublês. Que incrível. A novela foi sobre dublês. sim, com sim, a nossa sim. esposa. Oi, boa! Tudo bem, Val? Gente, a gente tem uma admiração gigante, a gente não consegue esconder. Tá bom. E a- Não é só Admiração admiração, não, meu amor. Desculpa. Não é só admiração. Eu e a Não, Lai mas temos... vamos continuar o foco aqui. Vamos. falar É porque era uma paixão. novela... É paixão. Há muitos Gente. anos ela sabe, ó. Primeiro amor da minha vida. Assim, quando eu me assumi, eu falei, essa é a Paula que eu quero. Eu já... Eu entrei pra fazer teatro por conta da Paula. Sabe a minha história de dar em cima da Paola? Foi com ela. Mentira. É. Peguem a senha, gente. É Paola. É. Não tem como. Exatamente, não tem como. Dito isso, uma novela sobre dublês. Foi um trabalho que se diferenciou dos outros, assim, em termos de... Acho que suporte, assistência, coordenação. Como é que foi? Absurdamente. Porque a gente estava presente para fazer as cenas, como dublê mesmo, né? A ação em si. Como coordenação, para coordenar o elenco quando precisava. Que máximo. E como suporte de conhecimento de área. Porque tudo que acontecia, a forma de falar... Robertinha, como é que eu faço para dizer aqui que a gente tem que fazer o treino assim, assim, assado? E a gente jogou para essa novela a vida real mesmo. A Cláudia Souto é muito generosa nesse sentido. E ela sempre deixou muito claro, vocês são minha inspiração. Ela falava para mim, Robertinha, você é a Patrícia Lima. Eu posso falar aqui tranquilo, porque ela falava para mim. Que lindo. Sempre falou, me chamava de musa inspiradora. Ela falava assim, então, assim, esse personagem é você, composto para novela. Então, conta pra gente como é. E ela sempre foi muito ouvido.
assim, ouvido demais. Tudo ela escutava e botava em prática. Desde como que era a movimentação, até as palavras que a gente usava. Então, assim, a gente se sentiu colocado no mapa, porque você pergunta para as pessoas assim, o que é o ator? Sim. Eles sabem. O que é o câmera? Sim. O que é o diretor? E o dublê de ação faz o quê? Gente, a isso gente é é muito confundido com interessante. stand-in. A gente é Exatamente. confundido Muito com... interessante. Vocês que são da área sabem, mas grande parte da galera não faz ideia do que é o nosso trabalho. Ah, você tropeçou ali e caiu. Mas precisa de dublê, peraí, bobeira. Mas era uma senhora. Se ela cai, baixa a cabeça, você não acha os Precisa. Vai, Era não bom. volta. Não volta. Deu olhada. Entendeu? Eu acredito que também... Ei, não pode ser humor, não sei. Tá? Pode, aqui pode tudo. Pode tudo. Eu acredito que também nesse meio deva haver não só isso, mas o machismo também, né? Porque deve ser muito estereotipado. Importante falar isso. Já houve. O nosso mercado, esse meu mercado particularmente, ele teve uma evolução astronômica. Hoje nós temos dublês mulheres maravilhosas. Quando eu comecei era eu. Eu Uau. e mais uma saiu, fiquei sozinha e sofria algumas questões de machismo, não pela minha equipe, que é maravilhosa desde sempre, mas um exemplo prático, tá? Eu fui fazer uma cena de carro numa novela. Né? Essa cena era um carro de época, na década de 40, então era uma banheira. A frente do carro era tamanho dessa mesa. Eu precisava entrar numa vitrine, bater, blá, 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 quebrar o vidro e entrar. Era uma mulher aprendendo a dirigir. Era Petrucci, o cara... E... Eta Muito Bom. Eta Muito Essa Bom? aí é Crave a Crave a Rosa. Crave a Rosa. Foi Eta Muito Bom. Era a Juliana Araújo, a atriz que eu dublei. E aí, quando eu fui pegar a chave do carro para testar, o carro não estava caracterizado ainda. Você precisa testar, você precisa entender como que é a marcha, se o freio tá legal, o jogo do carro, a Sim. dirigibilidade, tudo. Aí eu cheguei pro rapaz responsável e falei assim, a chave do carro para eu testar? Ele, não, esse carro é só o dublê que vai dirigir. Aí eu falei, não, eu sou dublê. Dublê sou eu. Pode me dar a chave. Aí ele, não o suficiente? Era uma coisa tão enraizada nele que ele não percebeu o que eu estava fazendo. Ele falou, não vai ser um homem? Uau. Vai dirigir? Eu falei, mas a personagem é mulher. Eu faço, confia. Eu sei fazer. Você quer fazer? Ainda brinquei. Eu falei assim, eu tirei a carteira tem 3 dias, eu nunca bati. E ele ficou assim Eu pra amo mim, seu bom não, mas humor. é sério? Eu falei assim, não, é sério. Eu preciso testar o carro, amigo. Aí ele pegou a chave e entregou na mão assim. Tremendo. Não, ele fez assim, tipo, lavo minhas mãos. Sabe? Se der merda, é um carro de época. É a mulher que fez, né? Não é problema meu. É. Aí entregou. Aí eu peguei a chave e falei, obrigada. Bem simpática. Nunca perdi estribeira com o negócio de machismo. Eu sempre, tipo assim, sempre sorrindo e linda. Peguei a chave do carro de primeira. Blá, o carro entrou dentro da vitrine. Tinha uma câmera em cima de um praticável. Assim, com os olhos... Não matei, ele tá vivo até hoje. Se eu não me engano, era o Vanhan. Vivo, tá vivo. Tá vivo. E o carro entrou assim, 3 centímetros de um lado, 3,5 centímetros do outro. O carro não arranhou a lataria. O dono do carro tava assim, sorrindo. Antes ele tava... Depois ele começou a sorrir. Ele, Albertinho, veio diretor, veio todo mundo. A chave do carro, eu falei, eu vou entregar pro rapaz responsável. Uau! Eu quero entregar pra ele. Que isso? Aí cheguei pra ele, bem simpático. Falei, ei, expectativas. Ele, não, desculpa, eu não... A Gaga de Léus, né? Virou a Gaga de Léus. Gaguejou muito. Eu falei, amigo, tamo junto. E aí o diretor soube que isso aconteceu, não por mim, mas ele soube. Aí eu acho que foi o Valtinho que contou. O Valtinho é bocudo, meu coordenador. Aí ele veio falar, isso é verdade? Eu falei assim, sim, mas tá tudo bem, já tá resolvido. Ele chamou o cara, ele falou assim, olha só, ela é uma dublê de ação, que tava prestes a fazer uma cena de ação. O carro ia entrar ali, tinha um cara lá dentro, ela podia matar o cara. A figuração andando. Ela precisava entender esse tempo. Tinha outros dublês dentro do carro. Você tem noção do nível da periculosidade dessa cena? E você quase desestabiliza uma pessoa antes de uma cena dessa? Caraca. Aí o menino ficou assim, tadinho. Ele era um garoto jovem. Sabe? O Zequinha da parada, assim. Isso foi um exemplo. Só que hoje... Não tem espaço pra isso, né? Não tem. Nossa, não tem. que bom. Nem na Globo, nem na Record, nem nos filmes. Quando a gente chega com uma dublê mulher, não existe hoje nenhum questionamento. É surreal. Eu nunca achei que fosse chegar tão rápido no nível que a gente está agora. Que bom. Ninguém questiona. Olha a mulher e fala assim, massa, bora lá. Que É incrível. muito maneiro. Os Nossa, homens, que as mulheres... maravilha Eu amo, isso. eu Porque acho no que mundo- Eu confesso que eu não muitíssimo. estava pronta pra essa resposta. Estou muito feliz. Eu também tô bem muito surpresa. feliz. Porque É no unânime, mundo de não é verdade. assim, né? Nem na nossa própria profissão como Sim. atrizes, não é A gente assim. não espera não encontrar machismo, pra ser sincera. Exatamente.
Mas falando nisso, você tá na área há quanto tempo? Você nasceu, né? Então, Nasceu então dublê, eu né? acho que eu vou ali treinar, porque eu quero ser dublê. Exatamente. Pior que não. Há 21 anos. Caraca. 21 anos eu trabalho com Como isso. começou isso? Então- Desde os 19. 22, faz 22 anos. Como que você chegou? Então, eu falo que é a profissão que me achou. Eu não achei a profissão. Ai. Me Sim. encontrou. Foi uma coisa bem de destino, assim, porque eu fazia faculdade de educação física, gostava de esportes radicais, desde sempre. Eu sempre pratiquei luta, tiro esportivo. Tudo que você imaginar de radical eu gostava. Rafting, rapel, tudo, mergulho. E aí, na faculdade, uma colega falou assim, cara, tem uma parada muito legal que as meninas estão fazendo de vez em quando. Eu falei, o quê? Figuração, sabe o que é? Eu falei assim, não sei. Aí ela falou assim, vamos lá. Isso eu tinha 16 anos. Vamos lá, é só a gente andar assim, a gente vê um monte de famoso, artista. Eu falei, mentira. Eu vou. Aí eu fui, minha filha. Fui lá gravar. Aí fui fazer aquela novela... A minha memória, ela é ruim. E depois que eu engravidei, ela ficou pior. Deixa que a mãe lembra. Ela é boa mesmo. Aquela novela... As metades... Alma Gêmea. Alma Gêmea. Nossa! Ponto! Ponto! Alma Gêmea. Eu fui fazer figuração, né? Toda bonitinha de época. Aí, de repente, o assistente de direção falou assim, pessoal, todo mundo agora pra lá, que vai rolar uma cena de ação aqui, que é arriscada. Eu falei tá. O que é cena de ação? Tá bom. Aí, tô bem aqui. Aí, vem um cara correndo do segundo andar. Tipo assim, era como se fosse uma laje, um janelão de vidro. Ele veio correndo lá de dentro. Aí, plá, quebra o vidro e se joga lá embaixo. E, blá, 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 e rola. Corta! Aí levanta ele. Todo mundo, aí eu quero. Deus, o que é isso? Esse homem trabalha com isso. Fiquei 16 anos. Sim. Aí eu fui lá e falei assim, ei, rapaz, o que você faz? Que apito que você que toca? que apito que você toca? Você toca. Como é que você não machuca, rapaz? Como é que é isso? Ele, eu sou dublê de ação. E com toda a paciência, terminou, né, ali, ele sentou do meu lado e me explicou tudo sobre a profissão. Tudo. Que incrível. Uma paciência. Eu falei, que isso, cara? Pô, eu faço isso, faço aquilo. Comecei a falar as coisas que eu fazia. Cara, que máximo. Esse homem virou pra mim, eu tinha 16 anos, e falou assim, cara, você vai ser uma grande dublê de ação. Olha, ai, que coisa e ele linda. tá aqui hoje. Pode entrar. Isso ficou na minha cabeça. Ai, Eu falei, nossa, que coisa bonita. sim, você vai ser uma grande dublê de ação. Porque desde muito jovem que você tem esse contato com os esportes radicais e tal. Eu falei, legal. Ele faz o Beleza. seguinte, me dá o seu número, porque um dia eu vou abrir uma empresa. Nessa época ele era dublê de uma empresa, ele era funcionário de uma empresa. Sim. Eu vou abrir minha empresa de dublês e eu vou te convidar. Aí eu falei assim, tá. Passei meu telefone e falei, vai nada. Vai nada. Vai me ligar e vai querer me cantar essas coisas que acontecem na Globo, né? Que a gente, o nosso Não, magético era lógico. esse. Falei, tá bom. Menina, o meu aniversário de 17 para 18 anos. Meu telefone tocou. O meu número era o mesmo. Aí ele falou, Roberta? Eu falei, Caraca. oi. Ele, mentira, que seu número é o mesmo. Eu falei assim, quem é? Ele, sou eu, fulano. Lembra de mim e tal? Eu falei, lembro, que legal, como é que você tá? Ele, ótimo, abri minha empresa. Quer trabalhar comigo? Eu falei, você tá brincando? Esse homem é o Valtinho? Não. Ah, tá. Eu falei, você tá brincando? Eu falei, claro, mas como é que é isso? Ele falou assim, é o seguinte, vai ter um filme no mercado agora e eu não tenho muitas mulheres para fazer o teste para esse filme, mas entrando mulher, que quase não tem, a minha empresa entra. Porque homens eu tenho. Eu vou te treinar. Aí entrou aquela música do Mestre Miyagi. Mentira. Gente, eu vou te treinar. sim. Eu tô pensando aqui, isso dá um filme maravilhoso. Que é isso? Dá um filme. Aí eu já como, né? Tirei a katana. Exatamente, tirei a espadinha. Me treinou por 2 meses e meio Mais tempo. pra fazer a cena, que teria o teste, né? Ele falou, não se assusta, vão ter algumas meninas lá, mas o cara é um gringo e tal. Eu falei, beleza. Aí cheguei lá, ele falou assim, ela pode fazer o teste por último? Aí o gringo falou assim, that's okay. Aí eram meninas que chamaram da figuração e tal. Então, assim, na minha época, as meninas não tinham muito essa prática de fazer luta. Ia dar um soco, dava um soco assim, com o dedão de fora. Então, não é que eu passei que eu fui muito boa, é que as meninas, tadinha, não era muito legal. Eram 16 meninas, eu fui a 17ª. Quando eu entrei, o gringo tava assim, ok. Let's make the fight choreography, okay? Aí o cara que era o dono da empresa falou assim, eu posso fazer com ela coreografia de luta? Pode. Aí a gente fez uma coreografia foda, blá, blá, o gringo já sentou direito. Já ficou ficou ereto. aqui. Já. Aí ele falou assim, show, você sabe mexer com arma? Aí ele tava com uma PT-40 na mão,
Eu falei pra ele assim, sure, throw it. Aí ele falou, eu falei, joga aí, caralho. Ele jogou. Eu peguei a arma, olhei a agulha, destravei o pente, tirei o pente, botei de volta, destravei a arma e bum. Let's go. Aí ele, whoa, I like it. I like. I like it I like it A lote. Falei, vamos embora. Aí fiz uma técnica de incursão de favela que tem, que é como se eu fosse o policial, eu e o Felipe fazendo, tal da high low. Você fez na força do querer? Fiz essa técnica na força do querer, depois mais tarde. E aí, fazendo a técnica e tal, não sei o quê, ele levantou, ele... Uau, não sei o quê. Já tava comemorando, tipo assim, sabe? Gente. Aí ele falou, mas agora eu quero saber o seguinte. Do you know how to dance the funk? Eu falei, mas é claro. Porque isso aqui, ó. Ó a mãozinha, olha, tá vendo? Início e meio. Aí ele botou o funk, Diva, meu filho, cara. ele levantou, dançou comigo, dançou eu e meu patrão. Ele falou assim, I will not call to anyone. It's you, I want you. Que Nananana. incrível! Meu patrão me botou no ombro, a gente saiu comemorando. O filme Isso tá era parecendo um filme. Gente. Tropa de Elite 1, meu primeiro filme. Eu Não, apareço no filme, vai não. lá ver. Vai lá. Gente. Não, eu conto maneiro a história que dela. história! Vocês estão lá com a gente, né? Nossa! Não, Robertinha. Esse cara era o Felipe, o dono da minha empresa até hoje, da Impacto do Blaze. Felipe Dias, um beijo. beijo, Beijo, Dias. querido. Pelo amor de Deus, me Vale contrata a você confusão aí. com o Valtinho, que ele tá também desde sempre. Ele estava lá nesse dia. Valtinho e Felipe Dias é quase a mesma coisa. Igual o Sandy Júnior, Felipe e Valtinho. É X Gente, história mas do pai da que Sandy. coisa É, o pai da Sandy linda. Júnior. Que história bonita. É real, né? É real? Encontrou ela. O dublê Eu encontrou. achei que falei Não, que era. real. O dublê Pegadinha. encontrou você mesmo. Dito isso, é tudo Pode rir, mentira. Gente, gente, isso aqui é o meu Eu sou filme, uma tá? Ela é atriz. Gente, que história fantástica. Maneiro, né? E há Maravilhosa. 21 anos, Tá. nunca mais eu larguei essa cachaça. Aí, ó. Amei. Agora É um fala. vício, né? E dentro disso, assim... Cara, assim, se fosse eu e perguntasse o que mais me orgulha dentro dessa profissão, eu ia falar, eu existi, meu amor, eu me orgulho pra caralho. O que te orgulha mais? Muita humildade, assim. Eu. O que me orgulha mais é aonde nós, como mulheres, alcançamos dentro da profissão. Ela é uma diva, eu falei. É. Sério, hoje a gente tá assim numa posição. A gente tá numa posição, assim, que. Primeiro que o audiovisual começou a escrever mais ação feminina. Antes tínhamos pouquíssimas, porque os homens faziam as mulheres. Os homens colocavam vestido, peruca, nananana. Isso desde o início do teatro elisabetano, se eu não me engano. Se eu Os estiver homens falando vestidos. merda. Não, tá né? certo, Teatro elisabetano. Tá certo. Então, imagina onde a gente está hoje, a gente é muito valorizada no Gente, que mercado. coisa Eu acho linda. que a minha maior. Que eu olho e falo assim: caraca, a gente é foda! É isso. Tanto que quando entram meninas para eu treinar, para fazer o curso, novas na profissão, eu vejo que elas são boas, eu fico em êxtase. Eu falo assim, cara, ela é maravilhosa. Olha essa menina pilotando a moto. Olha essa garota fazendo aquilo. Gente, que eu vendo as incrível. meninas Incrível. para os produtos assim. Aham. Porque eu tive num momento em que eu fazia cena, mas ainda junto comigo faziam outros homens vestidos de mulheres, eu de mulher. Cara, que bonita. Eu vou É precisar linda. de uma dublê. Eu tô ficando nervosa demais de estar do lado dela. Gente, ela é incrível. Mas é uma coisa bonita, porque aproveitando o gancho, já sendo isso que te orgulha de ocupar espaços assim, né? Que antes não era ocupado por mulheres, assim. Isso. É bonito porque é a missão de corpo. Literalmente, você tá com um corpo ali, uma coisa que é tão deturpada pelos homens, por tanta gente. Você ter essa ferramenta de manifestação assim tão bonita. Isso aí. Gente, de verdade. De uma forma eu tô mais- apaixonada. De uma forma diferente. Sim. Numa potência diferente. Numa potência diferente, Isso aí. diferente, autêntica. É. Você vai lá e mostra o que você pode fazer com isso que você tem, sabe? E é tão diferente que às vezes a gente faz uma cena, por exemplo, eu já fiz cena de calcinha. Olha. E os candangos assim, você é bunda, eu já vi 1000 vezes essa bicharia. Mas Assim, isso é fica ótimo. muito normal. Mas assim, fica, não é uma é coisa isso que as pessoas não entendem. erotizada. Aham, até falando, porque a gente tem muito isso, né? De não ter essa vergonha do corpo, de se Exatamente. trocar. As pessoas ficam num escândalo. É, o o artista, ele é livre, tem né? essa Porque liberdade. O corpo não é só erotização. Não é só. É ferramenta. É Pra tudo, ferramenta. inclusive pra erotização. Pra tudo. Exatamente. Com certeza. Eu já fiz uma cena nua, que a novela não foi ao ar ainda, ela vai. Uma cena nua num cavalo. Eu fui dublê da Grazi Massafera. Nua. Tudo de Caralho. fora. Tudo de fora. Tudo de fora. Tudo de fora. Tudo de fora. É uma preparação, porque Até pra xinguei. você se desconectar
do nu erótico é difícil, cara. Mas é muito mas difícil. de fato É é. real Mas também quando você consegue o mínimo que for, é uma É libertador. libertação É libertador. muito grande, é muito isso aí. libertador. Você muito vê mais seu libertador. corpo como um instrumento, não como aquela coisa mais sexualizada. Sim, é e mais quando um você trabalho. pensa que foi uma coisa que foi imposta, né, sobre o corpo, esse O nosso corpo não é isso. Exato, Nosso corpo não nasce gente. sendo isso. E é Exatamente. tão num lugar tão profundo que faz muitas mulheres terem vergonha de se expor, como se fosse uma vergonha estar. Gente, é uma loucura. Se tivesse que ser tudo igual, como se todas as coisas ali tivessem que ser postas Não, num sim, devido mas não é lugar, nem da sobre mesma a forma. autoestima do corpo feminino, mas é esse negócio de que você tem que ter vergonha de se colocar, que você Porque tem que aquilo é esconder. erótico. Exato. Aquilo é O erótico. corpo é um pecado, é uma coisa que você E não no- pode acessar. E no Exato. lugar de que é essa culpa cristã, né? Mas eu não queria falar isso porque eu falo direto, mas é uma culpa cristã, É, sabe? e no lugar de que o que nós estamos fazendo com o nosso corpo, mostrando ele como ferramenta, Exato. é errado, é de ser escondido, é de ser coberto. Mas é muito bonito. É muito bonito porque tá nesse lugar do que era, de como olhavam, e até hoje, infelizmente, acontece ainda. Mas puxando esse gancho e entrando nesse contraste do que você está fazendo com o corpo, do que você está mostrando que é possível. O que era só visto como um objeto de prazer sexual, você vai lá e fala, gente, olha, dá licença, Gente, porque... eu salto de um prédio de 10 andares. Sim, exata. Gente, incrível. E é muito Amei. doido, porque nessa cena em que eu estive nua, é óbvio que quando eu entrei, roupão, esse tiro-roupão, cidade cenográfica, figuração tinha pelo menos uns quase 100 pessoas, mais equipe, mas porque era uma cena muito icônica. E em cima do cavalo, destacada. Todo mundo embaixo olhando. Quando eu cheguei, né, eu só olhava pro cavalo e pro chão, assim. Quando eu tirei o roupão, fiquei nervosa. Só que a galera foi me deixando tranquila. Isso é maravilhoso. Trabalham A em galera. equipe, É incrível assim, gente. isso. A galera, os figurantes, cara. Eu tava aqui assim, eu olhava para um figurante, o figurante tava assim, ó. A câmera olhando, pegando eles de trás e eu de frente aqui, eles assim, ó, falando para mim, não me olhando, fazendo assim, ó, não sei o quê, não sei, mas um respeito. Que Nossa. bonito. Que aí a galera começou a falar assim, caraca, a cena ficou assim, assim, assado. Nossa, É essa o queda ficou muito artístico, boa. não é... Olha que legal. Ih, você conseguiu controlar o cavalo ali. Ninguém falou, tipo assim... Olha isso, que legal. Nossa, ninguém comentou nada do tipo. Eu falei, fui relaxando. E Gente, que olha aí. raridade, né? Que coisa bonita. Eu queria aproveitar esse gancho do corpo feminino para falar de uma coisa muito maravilhosa, rindo que é... quero. Eu tô rindo, que acho Ai, especial. gente, coisa perfeita. A nossa Robertinha está esperando um filho. E eu queria muito te perguntar como você enxerga a chegada da maternidade na sua profissão. Caraca, que pergunta legal. Ai, obrigada. Eu já fui em vários podcasts, acho que nunca tive a oportunidade de responder, porque nunca fui mãe. Mas é um questionamento muito importante, sabe por quê? Porque dentro da maternidade eu consigo mostrar para vocês e para vocês o que é a profissão. Porque assim, quando a gente fala assim, Roberta é dublê de ação. O que as pessoas imaginam, quem sabe o que é, né? Cenas arriscadas, ponto. Sim. E não é. O nosso trabalho, ele engloba tanta coisa, a gente permeia em tantos cantos que, por exemplo, eu também sou coordenadora de cenas de ação, que é o quê? Dirigir as cenas de ação. Sim. Que é você chegar lá e virar pro ator que vai fazer uma cena que vai cair na porrada com outro ator, que vai dar um tapa. Então você sabe o posicionamento de câmera, você sabe a reação do ator, você sabe o que fazer, qual é a técnica do tapa. Então você dirige aquela cena de ação. Além disso, também tem a parte de produzir. A assistente de direção te liga e fala assim, ó, cena tal, preciso de dublê pra tal, e o que você acha? Fala assim, eu acho ótimo, vamos primeiro pra locação. Vamos pra locação, ajuda a idealizar a cena, fala assim, aqui é possível, aqui não é. Não, esse lugar não é legal, ali é legal. Começa aí. Depois disso, a gente vai produzir os dublês. Quem que tem mais ou menos um perfil parecido é habilidade, porque a gente não escolhe só pelo perfil, né? O que manda é habilidade. Você pode fazer uma loira, uma ruiva. A gente vai botar uma peruca em você. Mas você é a pessoa do volante, digamos. Não, quem vai fazer é ela, peruca. Então, produz isso. Depois de produzir isso, qual que é a cena? Vamos ensaiar a cena? Chama todo mundo, seja o elenco, seja os dublês, ou os elencos e os dublês. A gente tem um centro de treinamento de dublês, que fica ali em frente à portaria 1 do Projac. Treinar, ensinar todo mundo, fazer a cena, ler. Vamos fazer leitura de cena, a gente lê capítulo. Olha que coisa interessante. Tudo isso. E incrível. antes de tudo isso, a gente ter culpa ainda. A gente recebe, sei lá, vamos fazer uma série. Arcanjo Renegado, acabamos de receber. A gente lê a série inteira decupando, que é tipo, ó, aqui cena de ação, precisa de É um trabalho de direção, né? Nossa, Olha que muita incrível, coisa. engloba muita Engloba coisa. 1 milhão de É coisas. inimaginável isso. Nesse momento da maternidade, porque assim, é uma profissão que
Descobriu que tá grávida? Não pode fazer mais nada. Não posso mais cair, não posso... Nada. Nem fazer cena dirigindo o carro, porque eu posso sofrer um acidente. Mas eu fiz, sem saber que tava grávida, fiz uma cena de carro. Deu tudo certo, então. Ela tá aqui, Já já tá tá tudo tudo bem. Tô viva, não é pós-mortem. E tipo assim, parou de fazer cena de ação. Mas tudo isso que eu contei pra vocês, eu continuo fazendo. Eu ainda tô no set, eu vou na visita de locação, eu faço as decoupagens. A gente vai pra reunião com a diretoria e com a direção. Direção e diretoria. O dono do projeto e o diretor entendeu? Pra conversar. Robertinho, o que tu acha? É possível fazer essa cena de carro com esse carro? Esse carro não dá. Vamos trocar por esse. Tração dianteira não tem como. Tem que ser traseira. E esse carro não faz isso. Então, assim, a consultoria, a produção, o tech scout... Olha quanta coisa que a gente faz. Sim. Por isso que a pergunta foi maravilhosa. Porque me deu a oportunidade de mostrar pra galera que o dublê de ação, ele é mais. Muito mais. Até chegar o momento da cena, gente... Tanta coisa acontece. E se fosse só isso, sabe? Já ia falar, tá, você Meu se fosse amor, só isso, você você saiu de seria um caixão muita a coisa. 8 Não, metros essa eu não vou profundo. esquecer. Essa é inesquecível. Uma pergunta, Robertinha, que eu acho que eu nunca te fiz. E aí isso vai surgindo tanta coisa. E coisas que mesmo te conhecendo há anos, eu também tô atinando agora. Existe alguma questão quanto a ser especialista em algum tipo de cena específica? Tipo, o Valtinho é especialista em cena em atropelamento, você em cena de queda. Como funciona isso? Existe. Isso pode ser direcionado antes de você virar dublê ou durante a profissão. Por exemplo, você vem para trabalhar com a gente, eu sei que você é uma exímia nadadora. Eu entendo que você na água fica confortável, a tua aquosidade é boa. Mas com a gente você aprendeu a fazer coreografia de luta, uma cena de tiro, uma queda. Você pode ser multifuncional, mas você sempre vai ter um carro-chefe. Que você pode descobrir na profissão ou ter vindo com isso antes. Então, tem. O Valtinho fala assim, especialidade da casa. Qual é a sua especialidade da casa? Cara, eu tenho 3 coisas que eu faço muito bem porque eu gosto. Água. Tudo que é de água. Eu me sinto muito em casa, me sinto confortável. Legal. Fico bem e eu amo ser atropelada e rolar escada. Você Gente, rola eu nunca- muita eu escada. amo ser atropelada. Gente, isso vai pro verdade, combo eu fora amo de ser contexto. atropelada. Eu amo ser atropelada e rolar escada. O pior é que eu já te vi rolar muita escada. Gente, muito bom. Eu já te vi rolar muita escada. A gente se conheceu eu rolando uma escada numa Rolando praça uma com ribanceira. laranjas. Elas rolando aqui a escada. Ui, você é a Renata. É uma Ui, boa Renata. história. Como Oi, como tudo você bem? conheceu a Robertinha rolando uma ribanceira Foi. Com laranjas. Com laranjas. Gente, que coisa maravilhosa. Agora, uma Aleatório. coisa que eu... Desculpa a ignorância, mas eu acho que não existe. Se não existe, vamos querer. Não existe Oscar pra dublê? Gente, Essa é uma questão. Tinha que ter. Muitas pessoas defendem, eu também defendo, mas nunca fizeram o Oscar do dublê. Até o Brad Pitt é um grande levantador dessa bandeira, porque ele fala assim, cara, sem o trabalho dessa galera... a gente não- Gente, é absurdo. Nós o trabalhamos trabalho. nos plot twists, nos acidentes que fazem a história virar, nas porradarias que fazem a pessoa falar, caraca, até que fim bateu nessa Que deixa a pessoa... desgraçada." Morreu, filha da Sabe puta. aquele negócio? Isso. Não levar a pipoca pra boca? É isso, É esse gente. momento É do esse dublê. momento. Que lindo. É esse momento do dublê. Imagino que nos grandes filmes de estúdio, tipo Marvel, essas coisas assim, coreografia de luta, armas cenográficas, tudo isso é tudo dublê. Gente, e é a maior parte do filme. Não é impossível não ter Gente, uma que- parte não. de categoria pra isso. Tinha que ter Vocês assistiram o mesmo. filme O Dublê? Não sei se vocês chegaram a ver. Sim. Tu viu? Aquele filme também é muito fidedigno, assim. Todo mundo assistindo o filme no cinema, assim, uau, não sei o quê. E eu emocionada. Falei, cara, é assim mesmo. Ai, E eu, exatamente, eu chorando. Meu marido me gente. olhava assim e falava assim, não, te entendo, te entendo. E eu passando vergonha, que as pessoas, assim, vibrando. E eu, E a representação do seu trabalho. Isso que é Gente, muito eu escondidinho. tenho, Não a tem partir preço. de hoje eu tenho uma nova pauta e uma nova bandeira. Eu acho que a gente pode chamar a verdade. Roberta todos os dias. Nossa, velho. que coisa incrível. Que Eu coisa juro, não vejo linda. uniforme. Não, a gente amou. Eu achei um conceito, inclusive. Achei que era Eu proposital. apareço em várias coisas que é de uniforme, porque assim, eu moro no trabalho. Eu tenho um puxadinho lá na CC3, lá no puxadinho. Da A cenográfica. gente quer esse puxadinho também. Eu não sei, Tá? não é nem hora, porque a gente não combinou, mas já divulga a tua rede social, pelo Por amor de favor. Deus. É legal, Gente, é. segue! Roberta Felipe Dublê, não tem como A gente errar. tem Olha, a gente mandou, não colocou no Drive? Colocamos. E, ó, temos no Drive a foto da nossa linda dublê com @ do Instagram dela. Por favor. E hoje deve estar lanchando já, coitado. Não, ele deve estar assim, ó. Ah, peraí, eu tô trabalhando. E eu mandei mensagem assim pra Mariana, falando, Mariana, a gente pode estender mais um pouco. Gente, que coisa maravilhosa. Porque- Sério, eu tô muito encantada. É Pô, que incrível. legal, Você cara. pode Eu fico contar muito mais? feliz. Não, porque eu Nossa, confesso, eu assim, vou te falar. eu
óbvio, É incrível, pensei num dublê, mas eu nunca pensei com tanta profundidade assim. Eu nunca mergulhei nisso, sabe? Pra pensar como que funciona, pra ver os riscos, assim. Tipo, você imagina que sim, mas pensar no medo é muito interessante, Isso é cara. importante. Pessoal, assim, Muito dublê interessante. não tem medo, é corajoso. O pior dublê do mundo É o dublê que não tem medo, né? Primeiro, ele não dura. Se o cara não tem medo, ele não dura. Ele vai fazer tudo, né? Pô, e vai fazer De no, mal, no dano, assim, né? Vamos lá. O medo, ele é teu amigo. O pavor é que não pode, não destrava. Mas o medo faz você estudar, entender, pegar a técnica. Porque amanhã você faz outra cena. Tem que estar inteiro, cara. A gente ganha dinheiro com isso. Se eu fizer uma cena hoje, me estrupiar e amanhã não fizer... E por falar nisso, já aconteceu de você, não por ser, né, por não ter medo, mas já aconteceu de você se machucar feio, assim, ou algo dar muito errado? Algo não, além do machucar do feio, eu nunca machuquei. planejado. Só o planejado mesmo, que é hematoma, arranhão, essas coisas assim. Tá Não. no contrato. Mas já quase morri. Sem me machucar, já quase morri algumas vezes. Machucar feio, não. Morrer. Conta pra gente. Conto, não vou falar favor. aonde foi, Não, mas eu conto a sim. situação. A pior foi... Eu tava numa altura muito grande e o equipamento onde eu tava presa eram 4 pontos de segurança. Imagina assim, alto, tipo, sei lá, 80 e tantos metros de altura. E eu ia fazer uma cena que eu precisava estar nesse ponto e depois eu ia fazer uma outra queda. Me posicionei e fiz a primeira queda. Massa. Me posicionei para fazer a segunda queda. Dos 4 pontos, um pegava aqui, outro aqui, um na perna, outro na outra perna. Eram 4 pontos que me uniam a uma corda. Ok, Roberta, tudo bem? Para fazer a segunda, tá preparada? Lá embaixo, o mundo, né? Eu olhava assim, eu não conseguia ver o fundo. Falei, preparada. Respira fundo. Eu, tá! Esse lado arrebentou. Misericórdia. Aí eu olhei assim, eu falei, para. Gente, quando eu falei o gente, o da perna arrebentou. Tá! Meu Deus do céu! Aí eu olhei e falei assim, tá arrebentando. Aí o desse lado começou a fazer... É cena de filme de terror. Não, eu ia falar, se estivessem gravando isso, já acabou. Não, Isso daqui e você falou do momento da pipoca, eu assim, Aqui agarrada segura na a cadeira. cadeira. Só que isso foi vida real, assim. Robertinha. Não tinha Quem te tomar sopa de canudinho, era saco preto. Aí esses 4 pontos entravam num mosquetão que entrava numa corda. Eu dei um impulso, segurei a corda acima desse mosquetão, enrolei a mão, me levantei e fiquei segurando no braço. Aí falei pro cara assim, desce a corda e me resgata no 15º andar. Eu tava no 17º. 80 e tantos metros de altura. Aí falei pro candão que tava segurando a minha corda, eu falei assim, me desce até o 15º devagar, sem dar tranco, por favor. Assim. Porque na tua cabeça passa assim, é uma calma que só o medo da morte te dá. Que você pensa, se eu desesperar, Eu vou morrer. Aí o cara foi descendo devagarinho, descendo. Aí o cara que tava com a corda pra me resgatar, porque eu tava distante da plataforma que fixa. Aí, que bonitinho. Aí o cara... Eu escutava o cara descendo as escadas, assim, parecia a cavalaria. Desesperado. Sim, imagina. E aí, quando eu cheguei no 15º andar, que eu estava segurando a corda, eu falei pra ele assim, joga a corda. Ele falou assim, mas aonde? Eu falei, joga na perna. Ele falou, vai cair. Eu falei, enrola e joga na perna. Ele fez umas laçadas assim. Aí mirou minha perna assim, tadinho. Ele devia estar uns 2,5 metros de distância de mim. Mirou e jogou. Quando ele jogou a corda, bateu na minha perna e começou... Caiu. Soltei uma mão, enrolei essa. Fiquei me segurando só nesse braço. Falei, puxa. Ele me puxou. Quando meu pezinho encostou no chão, a perna falhou, eu deitei e falei... Meu Deus Calma, do te céu. segura, Renasceu. Pede aposentadoria. Renasceu. E- E, gente, não. Aí já... Não, meu Deus do céu. Não, e uma comoção, o set inteiro assim. Imagina. Roberto. Foi uma Meu loucura. E na hora, eu segurei, tudo. Cara, tu fez o teu próprio resgate, você se orientou todo mundo e tal. Beleza, vamos trocar de roupa. Acabou o dia e tal, vamos trocar de roupa. Eu entrei no hotel que a gente estava para trocar de roupa, olhei para as meninas do figurino. Boa noite. Eu posso ir no banheiro, só jogar uma água primeiro e tal? Depois eu venho aqui. Eu ainda não tinha... E sabe aquela tremedeira interna? Sim. Que você tá por O fora, corpo assim, meio... crepita Isso, e- e você tá meio gasosa. Nossa. Parece que não tá existindo, sabe? Entrei no chuveiro, filha. Tirei o figurino, né? Entrei no chuveiro de peruca e tudo. Sentei no chão. Sabe criança falando assim? Meu Deus, mas é isso que eu pensei. Gente. Cara, isso não gera trauma, porque assim, cara, não, primeiro, a disciplina que a pessoa tem que ter. É. Foi
barra. a calma Nossa. e, tipo assim, entender que essa é a minha profissão, eu corri Exatamente. esse risco. Faz parte. É uma coisa que você se coloca nessa situação. É claro que não é a intenção. Mas pode acontecer. Profissão de risco. Com certeza. Gente, Chorei, coisa joguei uma louca. água. Ai, saí. E você pensou em parar? Não. Não. Eu saí, me organizei. Eu sonhei durante meses que eu caía. olha, imagina. Meses. Eu acordava assim de Nossa. noite. Sabe quando você sonha que cai? Que Aham. você tem aquela sensação de vazio? Eu acordava meu marido. O que foi? Sim. Eu falei assim, caí de novo. Caí de novo. Morro, caí de novo. Caí de novo, aquele olho cheio d'água. Mas a primeira coisa que eu pensei, quando você cai de bicicleta, você tem que levantar e andar na bicicleta, senão você cria trauma, você não anda mais. Aham. Virei pro meu Olha patrão e falei isso. assim, próxima cena de altura, me coloca. Eu preciso. Bicha. Isso é sobre a vida, tá? Isso é sobre a Caiu vida. da É sobre a bicicleta, vida. vai de Com novo, porque certeza. senão você pega Exatamente trauma. isso. Olha, Isso é sobre a vida, de E verdade. eu Essa acho que é não deixar no- que isso... Porque é esse medo que não te paralisa, né? É o medo que Exatamente. tem que te impulsionar pra frente Exatamente. gente, aí você olha assim, olha a seriedade desse da trabalho. arte, de tudo. Olha o tipo de trabalho. Não, é Foi surreal. gigante. Gente. Essa mulher é gigante. Nada, 1,60. Agora uma coisa, que esse daí é por puro interesse meu, que eu gosto. Qual que é teu signo? Gêmeos. Esqueci dessa info. Eu não acho, não. Não, total, amiga. Pra mim tinha que ser um dos três. Ou gêmeos, ou escorpião, ou Ares. Eu achei que ela era um Ariana. pouco mais escorpião. Não, Uma eu, coisa eu, mais eu assim, senti ó. mais Eu uma não sei vibe meu de Ares. ascendente, Não então- sabe. Gente, que isso? Não Vou sei. fazer o dela, gente, pra vocês Eu sou que uma tão, jovem senhora, são né? tão Dessas coisas interessados assim. quanto eu vou fazer, porque Olha eu que tô morrendo de interessante curiosidade. Gente, a coisa mais inacreditável pra mim é que a gente só tem 8 minutos e você vai precisar voltar. Por Vai favor. Com certeza. Tão Já tá pedindo marcado. aqui. Estão ó. pedindo. A gente... Gostoso. Gostoso. A gente vai trazer mais pra você. Viu por que eu não largava no outro episódio? A gente tem 2 momentos que a gente queria muito fazer. A gente abriu uma caixinha de perguntas e você não vai acreditar, o Valtinho fez uma pergunta. Ai, que querido! Eu acabei de Tinha ver. aquele pai babão que todo ele assim presente. Tudo ele fala. que Ele é eu maravilhoso. amo. E também um jogo de ou isso ou aquilo, que eu pensei com umas Muito coisas bom, de... muito bom. Tá bom. Temos algumas perguntas. Vou começar com a do Valtinho, né? Porque ele Por merece. favor, é. Roberta, Lá com vem. tanta profissão, o que levou você a ser dublê? Compensa? É perigoso mesmo? Dá dinheiro? 5 para as 3. Ué, como toda profissão, no início você vai batalhar, você vai trabalhar menos. Suas diárias vão ser menores, você vai fazer cenas mais simples. Conforme vai passando, você vai ficando melhor, você vai estudando, você vai se melhorando, sua diária vai ficando mais cara. E uma curiosidade legal, a gente ganha por periculosidade. Quanto mais perigosa a cena, mais cara ela é. Que massa. Ela é uma mulher muito Uau! perigosa. Ela é muito perigosa, gente. Nossa, Perigosíssima. então daqui arrebentou o troço, você precisava trabalhar mais. Milhões, né? Não, ai, minha mentira, filha, ó. até hoje eu tenho louros... Mentira, também não. Tem alguma atriz que você gostaria muito de dublar? Que eu ainda não tenho dublado? É. Aí vai parecer... Agora eu vou ser leonina. Eu não sei se tem atriz que eu não fiz, não, cara. Desculpa. Diva. Ai, gente. Já dublou a Adriana Esteves? Me obriga, Muito. Você quer. A Adriana Esteves é a que eu mais faço, porque a gente fica muito igual. Desculpa. Mentira. A gente fica Jura, muito achei que era a igual. Paola. Se você tivesse Cara, dublado para mais. pra pensar comigo. Para. Eu comparo... Fala comigo que eu paro pra Piadinha interna. Se você me colocar do lado de Paola, sentar aqui agora, você vai fazer nada, Via. A gente não se parece. O melhor dos dois mundos. Pode comparar? Porque eu acho que eu pareço com a Paola. A Mariana, Não, ela é cisma. isso, gente, Não, mas a gente calma, não mas vai ela gastar não- os 6 minutos ela que a não gente tá brincando, tem. ela fala sério. A Mariana tem essa pira. Mas ela tem muito mais traços com a Paola do que eu. Olha lá. Ih, ela A gente tem traços também, né, Mariana não vai amiga? dormir Eu hoje. acho que a gente... Cada pessoa aqui Tem gosta que da ser Paola bem. Oliveira de uma forma. Essa vocês forma não diferente. entendem. Eu e a Laiane dividimos uma forma. Eu amei essa pergunta do Caetano. Tem alguma coisa que você não faça como dublê? Caetano- Se sim, por quê? Tem, eu não ando de moto, Caetano. Não faço ano de moto. Uau. Não piloto moto. Porque, sabe subir na moto e botar pra frente? Sei, bem ruim, bem ruim. Mas bota pra frente. Só que a profissão não é sobre isso. Você tem que fazer com segurança pra você e pra quem tá no entorno. Então você tem que se garantir muito naquilo. Tem que ser muito bom naquilo. Então, muitas vezes, Roberta, faz. Eu falei, não faço. Não faz, não faço. quer. Pode ser que eu mate alguém. Não tô querendo agora. Gente, Fica pra responsável, próxima. maravilhosa, inteligente. Até quero. Tem gente que eu quero matar assim. Mas eu não vou, não. Não vou, não. Pra sacar a moto sozinha. Vai só sentir um
que É só assim. Eu acho que essa junta duas Fazendo a perguntas, prancha. que é o que mais te cativa nesse trabalho e o que você mais gosta nessa profissão. O que mais me cativa no trabalho é a mistura de adrenalina com falta de rotina. Ai, amo. Nossa, que Nossa, delícia! mano. Gente, Sim. essa mulher precisa Ela voltar tem aqui alguma todo. coisa em Você Ares? quer ser host também? Mas Tá bom. Gente, mas é maravilhoso mesmo não ter essa rotina, né? Essa adrenalina. Ai, gente, faz tanto sentido. eu Falta gosto. de rotina é maravilhoso. Eu não me imagino pegando o carrinho todo dia, no mesmo horário, batendo aquele ponto, no mesmo lugar. É foda. A gente grava cada dia num horário, cada dia num lugar, tá Isso na é rua, tá na maravilhoso. dieta. E Nossa, você, gente, é o seu, muito gostoso. a sua batida de ponto é um atropelamento. E terceira de atropelamento. Ela tava aqui, ela veio. Bateu Gente, ponto, bateu vocês têm ponto. que ver as conversas do Blaze. Ai, vamos tomar um café? Vamos. Só tem que rolar aquela escada hoje. Ou então a gente passa num lugar. Ai, foi atropelada ali, ó. Gente, Quem não conhece ela na vida passada? Meu Deus do céu. Profissão de dublê fora de contexto. Brother, hoje não dá, Ei, que eu aí, tenho... o que você vai fazer hoje? Amiga, você é atropelada. Ai, sério, mas isso vai demorar muito? Cara, eu não sei, mas e você? Eu soube que você vai cair de um prédio, Cara, né? pois é, mas eu tô com preguiça. Tô pensando se eu não faço isso amanhã, hein? Rolar com laranja hoje. Maravilha, maravilha. Ainda tem isso, a aleatoriedade das cenas são as Não, melhores. incrível. Assim. O que você vai fazer hoje? Hoje eu vou tomar um coice de um burro e cair na piscina. E essa cena existiu. Qual foi a cena mais aleatória que você fez? Dessa você fala... Que eu alimentei. Alimentaram uma jiboia que tava no meu pescoço, assim. O cara vinha trazendo um ratinho, eu tava como Dona Glória Pires, que falou: eu não entro nesse estúdio enquanto essa cobra estiver dentro. Eu de Glória... Nós mulheres de Glória Pires. Amarrada na cadeira, ela aqui, tadinha. E o moço falou assim: depois que ela comeu o rato, não deixa ela cair, senão o estômago estoura. E eu Meu cuidando da cobra, Deus. e ela passava dentro do meu cabelo, aí o cara vinha na nação. Ah... Eu vou alimentar a cobra e tal. Ela dava um impulso em mim, assim, um coice, val no rato. Cara, isso aqui abre. Aleatóriaço. E ela quase caindo, eu segurando. E eu tava amordaçada, falando, deixa a cobra não pode cair não aqui, Oh, segura. meu Deus do céu. Segura aí, tia. O nome da Ritinha. Segura aí, gente, não pode cair, tia tá cheia. Gente... Cara, que Mulher. coisa. Deveria se chamar aleatoriedade mesmo. Aleatória de ação, não é nem dublê de ação. Não, tem um quadro só pra Cenas isso. muito legais, Cara, gente. Eu preciso você- voltar pra contar pra vocês. Você, por Por acaso, favor. abre caixinha de pergunta no seu Instagram? Já abre mais, garota. Eu preciso voltar melhor pro Instagram. Por Tô favor. voltando agora. E depois que eu descobri a gravidez, eu tive um momento de reorganização de mente, de prioridades. Tudo mudou um pouco, mas agora tá... Se eu falar que tá encaixando, é mentira. Mas eu tô começando a acostumar com o fato de dividir o meu Instagram com as dúvidas da gestação, com as dúvidas da profissão, com as... Sim. Né? São muitas Nossa, camadas, que né? incrível, muitas camadas, gente. Muitas camadas. Vamos pra um ou isso ou aquilo fest? Tá. A Lai tá até deprimida que esse programa vai acabar. Eu tô Expresso. super. Cena de fogo ou cena de afogamento? Cena de afogamento, Cena de atropelamento ou de altura? atropelamento, Cena de tiro ou de queda? queda. Gente, Ensaiar. imagina a mãe desse ser Sua mãe humano. dorme, Roberto? Agora dorme. Não. Mas já não dormiu muitas vezes. E assim, as cenas que eu fazia de morte muito ensanguentada, assim, que às vezes feia, né? Mandavam pra ela e falavam assim: não, quero ver. Ela não via. Contava. Cena de assassinato ou cena com bicho? Bicho, eu amo, Não. amo. Todos, desde a Ai, cobra ao que legal. cachorrinho. Muito bom. Eu não queria que esse programa Gente, acabasse. Hoje eu fiz sério, cena assim. com araras. Tem lá no meu Instagram, Ai, que galera, não vê no meu legal, story. juro. Olha lá, gente, vai tem lá cena ver. dela com a arara. É bonitinha. Olha, a mãe dela vai dormir em paz hoje. Vai gostar de ver esse daí, Uma não bicada vai? de arara. O que é uma bicada de arara? Perto de um quase afogamento? Perto de um uma morte, prédio de... A Ai, gente gente. começou no... Hoje tem cena de arara, terminou. O que é uma bicada de arara? Foi evoluindo. Gente, mas que coisa gostosa, sério. Eu acho Ai, que que bom. o pessoal tem que conhecer muito esse trabalho. Muito, De muito, verdade. muito. Muito bem, assim, quando alguém olha e fala assim, tô entendendo a profissão. Uma pessoa que diga isso, eu falo assim, que legal. Inclusive, mulheres, bora. Ocupem, Porque gente. ocupem, porque Ocupem. vocês estão sendo cada vez mais quistas na área, assim. Procura a gente. Vai no meu Instagram, vai no Instagram da Impacto. É Impacto Dublês. Entra lá. Divulga seu Instagram de novo pra gente. Roberta Felipe Dublê. Fala comigo, vai no meu direct que eu respondo todo mundo lá. Robertinha, Ela tô é diva interessada. acessível. Gente, ela é demais, incrível. gente. Musa. Eu É levo pra isso. treinar e eu gostando, filha, nunca mais eu te largo. Tá vendo, gente? Então é Robertinha, isso. Por favor, Aproveitem, sigam o Palco Papo arroba também. Palco Papo. Deixa o like nesse episódio que foi, assim, Gente, monumental. Monumental. Gente. E eu Isso. espero que a Robertinha volte muitas vezes. Isso é um tesouro de Amanhã? conhecimento. Tô brincando. Pode, você pode tudo. Imensamente grata pela sua disponibilidade, Sim. pelas suas Muito vivências e pela maneira como você traz a sua profissão com tanto orgulho, de uma forma tão bonita. Muito bonita, muito bonita. Eu que fico honrada, cara. O convite de, De vocês foi verdade. muito legal.
Espaço maravilhoso, ideia maravilhosa. A Ana tá na minha vida há muitos anos, eu me senti muito bem. Conheço desde criança. Imagina, eu tô sendo entrevistada por uma menina mulher que eu conheço desde criança. Então, isso aqui tem um significado. E vocês dois são maravilhosos. Estava paquerando vocês também ali fora, olhando vocês no vídeo. Tá lindo Pra mim o projeto também. de vocês. Ai, obrigada. Parabéns, muito cara. Eu tô obrigada. muito honrada de estar Muito aqui. obrigada. É, Obrigada a igualmente, você. igualmente. Muito obrigada mesmo. Tô muito honrada. Nossa. Muito honrada em conhecer de perto isso. Muito honrada em estar fazendo parte de uma plataforma que vai levar isso pro pessoal também. Porque, assim, não tem como você não se interessar. Sim. A partir do momento que você ouve falar, pronto, gente. Gente, Nossa, foi incrível. maravilhoso. É não muito tem palavras pra incrível. descrever. privilégio. Muito obrigada, Robertinha, por se dividir com a gente. É recíproco. Privilégio recíproco. Gente, é isso! Vamos continuar, então, gente, lá nas Por redes favor. sociais dela, porque se prepara, que eu tenho milhões de perguntas pra fazer agora. Sim. Tá bom? Começou. Sim, gente, Começou. sigam o Ela Palco Papo. corresponde. Nosso tempo acabou. Será que cortaram a gente? Não, não vamos cortar. Deus nos ajude. Sigam o Palco Papo. Sigam a Robertinha, por favor. E a gente espera vocês pra mais episódios tão incríveis Qualquer quanto coisa esse. também, perguntem aqui nos comentários, que a gente já encaminha pra Robertinha, que a gente já viu Respondo que... tudo. Eu É, prometo ela da próxima é vez que eu voltar, acessível. eu vou Muito estar mais acessível. bonitinha. Quando eu Gente, tomo banho, eu linda, fico linda. maravilhosa. Ela é humilde. E ainda, né? agradecer ao nosso estúdio, Multi-Estúdios, aqui no Parque Maravilhoso. Jacarepaguá, que nos aturam, que são tão incríveis, tão Incríveis, pacientes. gente. Não muito existe pacientes. melhor. Não Muito existe. profissionais, amáveis. Ótimo. Muito obrigado. Quem sabe onde a Robertinha não cai de um prédio aqui? Isso ela tá me desejando bem. Deixa eu entender. Merda! No mundo dos dublês é isso. Isso é bom. É isso, A gente gente. vai Gente. construir também aqui o nosso, É. a nossa casinha. Gente, merda. Merda, Merda. gente. Muito Até a obrigada próxima. por mais um Muito episódio. obrigada. Muito obrigada. Beijo. Beijos, tchau, tchau. Tchau, tchau.